Olá, paz, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é João Eduardo. Eu vim aqui me apresentar a vocês porque eu sou professor de inglês, agora no IECA. Então, acho que a gente precisa se conhecer, né? É, Enfim, meu nome é João Eduardo. Estudei letras na UFJF. Sou professor de inglês há mais ou menos uns 7, 8 anos. Comecei a dar aula de inglês para alunos particulares, tá? Depois disso, eu comecei a dar aula em escola de idiomas. E aí eu passei para escolas regulares. Nas escolas regulares eu consegui dar aula a partir do berçário, então já dei aula de inglês para bebê. E aí, para as minhas aulas em escola de idioma e escola e aulas particulares, eu cheguei a dar aula para idosos. Então, assim, uma grande variedade de idade, né? Isso me ensinou bastante sobre reconhecimento de necessidades, consigo perceber bastante certas dificuldades específicas e também conseguir aprender a ajustar expectativas. A gente vai falar um pouquinho de expectativas já já, tá? Então hoje eu estou aqui para falar para vocês, né, um pouco sobre a minha visão, né, do ensino, um pouco sobre a minha forma de atuar como professor e também como professor de inglês. E para falar das expectativas, da, falar do que vem pela frente, do que a gente pretende alcançar, tá? Então vamos começar pela minha visão, pelas minhas crenças com relação a ser professor, tá? Como professor, eu foco muito em dois aspectos. O primeiro dele é o desenvolvimento da confiança dos meus alunos. Então, eu já vi muito acontecer de pessoas que têm um bom domínio do inglês, e às vezes uma pessoa que tem um domínio quase, se não completo, quase completo do inglês, mas que não vê nenhuma capacidade nelas mesmas de falar inglês. Pessoas que, pasmem, viajaram para o exterior e não tiveram coragem de falar inglês comigo em sala de aula. Então, o desenvolvimento da confiança, ele é fundamental para a gente ter um desenvolvimento. Uma coisa que eu acredito já ter falado em todas as salas até agora, mais de uma vez, inclusive, a gente só aprende a falar falando, né? E a gente não fala se a gente não tiver confiança no ambiente, na segurança que a gente vai ter naquele ambiente, no que a gente pode ou não falar. Então, o desenvolvimento da confiança, ele é fundamental para mim. O que eu costumo exigir sempre dos meus alunos, não só das crianças, mas dos meus alunos, é fale. Fale o máximo que você puder. Produza o máximo que você puder. Se esforce o máximo que você puder. Isso vai te levar a erros? Vai, mas isso vai te levar a um desenvolvimento. O exemplo que eu dou é: se você quer falar, meu pai comprou um carro, ou meu pai vai comprar um carro, e tudo que você sabe falar dessa frase em inglês é carro, então que você fale para mim, o meu pai vai comprar um car. Tá tudo bem. Se isso for o máximo que você conseguir fazer, tudo bem, eu garanto que isso vai levar a uma evolução. E a gente ter um ambiente no qual a gente possa falar esse tipo de coisa e que isso não vai ser ridicularizado, como eu faço questão de que não seja, é o suficiente para a gente ter um desenvolvimento. Então, esse encorajamento, ele é muito importante para o que eu quero alcançar, pelo que eu vejo que é possível alcançar e pelo que nós vamos alcançar, se mantivermos esse ritmo, tá? Isso vai levar a um desenvolvimento progressivo, certo? Outra, Outro fator importante dentro da minha sala de aula, a comunicação. A comunicação, ela tem que ser livre e espontânea. Às vezes a gente estuda por materiais que trazem para a gente conversas muito engessadas. É como se em português você visse uma conversa: Olá, amiga, o que você irá fazer hoje? Não é bem assim que as coisas acontecem, tá? Não que isso, e de forma alguma, isso não deixe de ter importância. É só porque eu quero estimular neles comunicações que sejam funcionais. Quero uma comunicação funcional neles.
E para isso, o primeiro passo é para que a minha comunicação e a minha comunicação e a comunicação deles seja livre e espontânea, para que haja liberdade de comunicação, sem ferir de forma alguma alguns preceitos muito básicos que eu faço questão de estabelecer na sala de aula, não só na sala, mas também na escola, e que eu vou falar já já, tá? Eu vou me debruçar um pouquinho mais sobre isso. A comunicação ela tem que ser livre e ela tem que ser franca. Eu peço muito aos alunos que, se eu estiver sendo confuso, se eu estiver sendo injusto, se eu estiver falando algo errado, que eles me interrompam e me digam. É claro que eu não vou simplesmente aceitar, a gente vai ter uma conversa sobre isso, mas que eles tenham a liberdade de falar isso quando eles sentirem que precisam. É, é a partir daí, é a partir dessa comunicação de professor, isso está muito confuso, eu não estou entendendo nada que a gente vai chegar no ensino correto para todo mundo. É aí que a gente vai balancear tudo e encontrar o método, o melhor caminho para a gente chegar no conhecimento em si, tá? Então eu quero que eles tenham aquela confiança para ter essa conversa e para ter entre si conversas espontâneas, para que eles usem de forma espontânea o que eu ensino em sala de aula. Para que eu não tenha que ficar forçando, agora fala, como você se chama, para que eles tenham essa própria curiosidade, tá? De forma autônoma, para terem essas comunicações, tá? É, Como eu já disse também, eu já ensinei para várias faixas etárias, e isso me mostrou várias coisas que funcionam. Assim como não faria, e só para gente, só para que fique muito claro, assim como não faria sentido nenhum eu chegar numa turma de primeiro ano e levar um texto super complexo, uma revista em inglês para a gente trabalhar, também não faria sentido eu chegar no nono ano e levar para eles uma música de alfabeto, né? A gente adapta tudo que a gente faz. Jogos, ludicidade, isso tudo está presente, tem que estar presente na educação do primeiro ao ensino superior, a pós-graduação, a ludicidade tem que estar presente, mas ela também é adaptável. Assim como a complexidade, o desafio também tem que estar presente desde o começo, mas de uma forma que a gente não traumatize ninguém. Então, jogos, filmes, músicas, atividades, é, warm-up questions, tudo isso é, eu gosto de usar de forma adaptada, de forma bem localizada, ajustar a complexidade do que eu faço aqui, do que eu faço ali, para que a gente não veja o inglês só como uma matéria que a gente tem que decorar, como algo prazeroso, e para que dessa forma seja espontâneo o nosso uso, certo? Então, essa é a ideia que eu trago como atuação em sala de aula, tá? Alguns preceitos meus que eu levo para a sala de aula como conversas, mas que eles já não é, afetam a minha atuação metodológica, digamos assim, não afetam a forma que eu bordo o livro, a forma que eu cobro uma atividade ou que eu avalio as respostas, tá? Mas que são muito importantes para o que eu trago para a sala de aula. Primeiramente, a importância da conexão. É, Da minha visão, a forma que eu tenho visto, na minha experiência, a gente ensinar algo sem termos nos conectado com um aluno e sem que o aluno tenha se conectado conosco, atrasa. A gente atrasa o ensino se a gente não tem um toque de empatia. Eu tenho tido muita esperança na educação quando eu vejo exemplos, como eu tenho visto exemplos cada vez mais constantes de professores, de coordenações, de diretorias que são empáticas, que vem um aluno que tem um problema e não simplesmente coloca uma etiqueta, problema. Olha para esse aluno e vê o que está acontecendo. É um aluno que às vezes não respondeu uma pergunta como ele costuma responder. É um aluno que às vezes piscou lento. É um aluno que às vezes não dormiu bem uma noite. É se importar verdadeiramente com a pessoa que está à sua frente e que faz com que ela sinta que
Eu não estou ali só para cobrar dela verbo to be. Eu não estou ali. Eu não estou dentro de uma sala de aula simplesmente para cobrar verbo to be, para conjugar verbos, para a gente aprender tempos verbais e tempos e modos verbais e vocabulários. A gente está ali para desenvolver juntos, né? É, e eu acredito que isso é fundamental que seja compreendido. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter muito tato para ter essa conexão. Existe a necessidade de um respeito. Respeito. Esse é um outro fator muito importante. O respeito, para mim, ele vai muito além de eu mandar os alunos fazerem silêncio. Às vezes é necessário a gente recorrer a uma ordem quando quando não há, perdão, quando não há uma colaboração. Às vezes é necessário que a ordem ela venha para que a gente acalme e reestabeleça os nossos motivos, a gente se relembre do porquê estamos onde estamos, o que estamos fazendo. Às vezes é importante haver uma hierarquia, mas ela não, na minha visão, ela não é instrumento para a gente estabelecer respeito. É muito fácil, eu costumo dizer, é muito fácil uma sala toda ficar em silêncio porque tá todo mundo com medo de sair para a diretoria. É muito fácil. Mas por meio do diálogo e do estabelecimento mútuo, por meio de conversas desse respeito, do que é esse respeito, é por aí que a gente vai fazer com que o aluno não faça silêncio porque eu mandei, mas ele faça silêncio porque ele entende a necessidade, porque ele entende que existe um momento disso, porque ele entende que é no intervalo que ele vai pisar fora da sala e correr, é no intervalo que ele vai sair e vai ter o momento de espairecer, de se distrair, de rir. Quando eu mando simplesmente que haja silêncio, a aula acaba, o sinal toca, o aluno sai da sala e acaba o respeito. Quando eu explico, quando a gente tem um entendimento do que é esse respeito, como ele se constrói, como ele se aplica, como ele é um caminho de duas vias, quando há um entendimento com relação a esse respeito ele se mantém no corredor, ele se mantém na hora do intervalo, ele se mantém saindo da escola, ele se torna uma virtude, né? Então eu gosto muito de trabalhar em cima dessa ideia de respeito, que ela é o primeiro passo para a gente ter aprendizados que vão muito além do inglês, tá? Eu também acho fundamental a gente ter uma cultura de feedback, tendendo a parecer meio empresarial. Deixa eu mudar então. Eu acredito muito numa ideia de a gente conseguir falar francamente sobre problemas que estão acontecendo. Se eu, João, professor, estou aberto a ouvir que a minha explicação foi muito confusa e não tem nenhum problema em eu ouvir isso, eles também vão estar abertos a ouvir que não foi legal isso que você fez, que não foi legal essa falta de respeito e que isso foi uma falta de respeito e que eu vou te explicar por quê, né? É, assim como eu estar aberto aos pais, às críticas, aos comentários, às dúvidas, é o que vai me permitir ou o que vai deixar o canal aberto para que eu também fale com os pais o que eu preciso deles. Que, coincidentemente, não. Deixa eu falar antes dos meus objetivos. Em breve eu falo de como vocês podem me ajudar, ajudar os filhos de vocês e nos ajudarmos mutuamente, ok? Meus objetivos, eu gosto de separar eles no curto e no longo prazo, tá? A curto prazo, eu quero trabalhar, e eu já estou trabalhando, principalmente com muita força, a confiança dos alunos em falar, em se expor, em se pôr à frente para usar o inglês em sala de aula, tá? Também em uma outra forma de confiança, o de ter conforto com a língua. Então, como que isso acontece? A confiança, ela se mostra muito quando, em sala de aula, eu peço para ler e um aluno lê, sem
sem ter muita vergonha. Ah, não quero ler, não quero ler. Não tem problema isso acontecer, mas a gente vai trabalhar em cima disso para que não aconteça, tá? É, não tem problema errar, não tem problema uma pronúncia errada, e muitas vezes tem acontecido de, ah, eu não sei ler, professor, e a leitura sair assim, muito boa. Quando não perfeita, muito boa. Ah, eu não quero ler, não sei ler, não sei ler, e vai ler e parece um nativo. Isso acontece. Então, é aí que a gente vê a confiança. O conforto, por outro lado, ele acontece quando eu estou em sala de aula e eu estou falando, porque eu uso muito inglês em sala de aula. Eu não gosto de ficar dando aula em português e só dar vocabulários, para mim não faz sentido. Então, eu não gosto de estar em sala de aula usando o português. Eu prefiro dar uma aula que use muito do inglês, que gere um certo desconforto, mas que habitue eles ao som do inglês. Então é aí que a gente vê o conforto. O meu objetivo primeiro aqui no começo dessa jornada é essa confiança e esse conforto, e a longo prazo eu quero uma expansão de vocabulário muito grande. Eu quero que os vocabulários que a gente comece a trabalhar, eles sejam, não sejam dúvidas no final do bimestre. Isso é algo que é mais fácil de controlar quando a gente separa por bimestre. Então, temos vocabulários no começo do bimestre e eu quero que no final eles não sejam dúvidas. No começo do segundo bimestre vão ter outros, eu quero que eles não sejam dúvidas. Eu também quero desenvolver a capacidade comunicativa entre eles. A gente tem um livro muito bom que traz já essas discussões, mas eu quero trazer discussões cada vez mais criativas, cenários mais criativos para que eles tenham essas conversas, porque não faz sentido o ensino de inglês que não seja comunicativo. É um idioma que serve falar, para se comunicar. Inclusive, é algo que eu até falo com eles. É, não faz sentido eu, em sala de aula, numa sala de aula que eu estou ensinando um idioma, eu não permitir que eles se comuniquem. Faz sentido eu não permitir que essa comunicação seja disruptiva. Faz sentido eu demonstrar e falar com eles que é desrespeitoso essa comunicação estar tirando o foco de outras pessoas e cortar esse hábito. Isso faz sentido, mas não faz sentido eu esperar que todo mundo esteja sentado, com a mãozinha em cima da cadeira, olhando para frente e repetindo palavras, né? É uma ideia de ensino muito arcaica e não é por aí que eu trabalho, né? Então, eu quero desenvolver essa comunicação entre eles, essa fala espontânea, como eu já disse, né? Essa espontaneidade no uso do inglês, é, e que eles sintam, ao final do ano, que eles são capazes, que eles têm um domínio maior da língua. Isso acontece de formas diferentes. Isso acontece por meio de ajustes de expectativas. Isso acontece quando um aluno que não fala nada, que morre de medo, ao final do ano, esteja conseguindo compreender uma conversa inteira sem a necessidade de eu parar para explicar uma palavra. Que ele tenha desenvolvido a capacidade de compreender contextos, por exemplo. E, para um aluno que já tem um bom domínio do inglês, que ele esteja usando várias ferramentas que a gente viu durante o ano para enriquecer essa forma. Então, esse progresso, ele vem de forma ajustada, ele vem de forma adaptada e de forma que as expectativas estão sendo justas com as crianças. Porque seria uma outra forma de traumatizar eles, não só eu falar um monte de inglês sem eles estarem entendendo, mas eu chegar no final do ano e avaliar o progresso de todos da mesma forma, né? É como se todos tivessem tido o mesmo histórico com o inglês, as mesmas oportunidades, a mesma experiência, a mesma interação com ele durante todo o ano, certo? Então, esses são os meus principais objetivos. Finalmente, como vocês podem me ajudar, como vocês podem ajudar os filhos de vocês, como a gente pode se ajudar, estimular, tá? É, eu fiz parte de algumas pesquisas científicas, então eu posso dizer isso com uma propriedade de que um fator muito determinante para a fixação do inglês é fora da sala de aula, fora do ambiente escolar, fora de ambientes específicos, as pessoas, e principalmente as crianças, os pré-adolescentes, os adolescentes, terem contato com o inglês, tá?
Professor, mas eu não falo inglês, como que eu vou fazer esse contato? Olha, é muito mais simples do que parece. Um filme em inglês. O hábito de deixar filmes rolarem em inglês. O hábito de séries estarem em inglês. O hábito de colocar o inglês de qualquer forma que seja na vida cotidiana das pessoas. Professor, eu assisto série em, em inglês com legenda em português. Ajuda? Ajuda. Professor, assisto série em inglês, aliás, em português com legenda em inglês. Ajuda? Ajuda. Professor, eu ouço muita música. Ajuda? Ajuda. Olha, é muito simples. Quanto mais acesso ao inglês fora de sala de aula, quanto mais escuta de inglês houver, quanto mais leitura de inglês houver, maior vai ser o conforto, maior vai ser a confiança, maior vai ser o domínio e a percepção do que a gente vê em sala de aula fora. O que a gente vê em sala de aula não está presente só em livro, ele está presente na vida de todo mundo, né? De todo mundo que fala inglês, de todo mundo que usa o inglês. E é vendo essa aplicação real que eles vão perceber também a importância do idioma, tá? É, além disso, eu estou aberto, tá? A comunicações. Eu falo demais, eu costumo falar que eu sou palestrinha, então às vezes se você deixa eu falar muito, eu vou falando sem parar. Então, eu tenho muito prazer em explicar essas minhas linhas de raciocínio, essas minhas formas de atuação e deixar tudo muito bem explicado e, e deixar bem claro para as pessoas. Então, pais, se vocês tiverem pontuações, comentários, dúvidas, reclamações, eu estou aberto para isso, tá? Estou aberto a essa comunicação também. Assim como eu estou sendo muito claro com vocês em como vocês podem me ajudar. É, e eu quero que fique claro também que eu estou aberto a esse tipo de necessidade, ok? Não sei se eu esqueci alguma coisa. Apesar de falar muito, não sei se falei demais, mas eu gostaria de agradecer, tá, pela atenção. Estou aberto a comunicações, a dúvidas, a perguntas. Muito obrigado por me escutarem até aqui e até mais. Tá bom?